Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar mais um pouquinho de biologia. A aula vai ser sobre água, né? Principal constituinte inorgânico dos seres vivos. Aí lembrando que os seres vivos são compostos tanto de moléculas orgânicas quanto moléculas inorgânicas, né? As moléculas orgânicas nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que são as proteínas, o ácido nucleico, as gorduras, né, os lipídios, os açúcares, vitaminas. E vamos falar agora de água e na próxima aula de sais minerais, né? Então, para começar a falar de água, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, que já vai ficar disponível também no ambiente virtual, tá? Para todos. Então, deixa eu organizar aqui a nossa aula sobre a água, tá? A água é essa molécula formada por 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, olha aqui, ó. Em vermelhinho nós temos 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, né? Então, esses 3 átomos aqui se ligam e formam a molécula de água. Reparem que tem um sinalzinho de menos aqui e um sinalzinho de mais aqui, ó. Por que isso? O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso quer dizer que ele aproxima o elétron compartilhado, né? Então aqui está compartilhando um elétron aqui, ó. Só que os elétrons, o par de elétrons compartilhado fica mais próximo do oxigênio. Ele tem, vamos por assim, ó, ele é mais forte, ele traz o elétron mais próximo dele, né? E quando ele traz os elétrons mais próximos dele, lembrando que o elétron tem carga negativa, ele fica mais negativo. Por outro lado, os hidrogênios, né, onde o par de elétrons estão mais distantes, acaba ficando com a carga mais positiva. Então a molécula de água, ela tem uma polaridade, né? Um lado negativo e outro lado positivo. E essa característica da molécula de água, né, de ter um lado positivo e um outro lado negativo, vai conferir a ela várias propriedades. Propriedades essas fundamentais aos seres vivos. Então aqui, ó, para entender melhor, ó o par de elétrons. Então aqui um elétron é do hidrogênio, o outro elétron é do oxigênio. Então esse par de elétrons compartilhado aqui, ó, fica mais próximo do oxigênio, por isso que ele fica negativo, tá vendo? E aqui acaba ficando mais positivo. Então essa distribuição desigual de elétrons estabelece uma região com predominância de carga positiva, aqui próximo do hidrogênio, e uma região mais negativa, próximo aqui do oxigênio. Tudo bem? Vai ter alguns textos, alguns materiais complementares para facilitar o entendimento de vocês aí, né? Então é importante que vocês leiam tudo que a gente colocar no tópico da aula, né? Que tudo foi pensado da forma de ajudá-los no entendimento, né, da matéria. Então aqui, ó, 2 moléculas de água. Lembrem-se, a água tem um lado negativo e um lado positivo. Aí aquela máxima que a gente já escutou várias vezes aí. Os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Então vamos lá, os opostos se atraem, ó, negativo atrai o positivo. Então num copo d'água, se a gente pegar um copo d'água, ele está cheio de moléculas de água, né? Várias moléculas dessas aqui, ó. Tá com milhões e milhões e milhões de moléculas dessas. Cada molécula da água é atraída por outra. Então, ó, essa molécula de água aqui, ó, o polo negativo dela é atraído pelo polo positivo da outra. E aqui, ó, esse polo positivo atrai uma outra molécula aqui pelo polo negativo. E aqui esse polo negativo atrai outras moléculas aqui da água pelo polo positivo. E vão formando ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, elas são formadas e rompidas de forma contínua, né? E aí dá uns estados físicos da água, né? Lembra, a água pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. No estado líquido,
Essas pontes de hidrogênio aqui, ó, elas são formadas e rompidas, ou seja, elas mantêm as moléculas de água juntas. Aí é uma propriedade que nós vamos ver daqui a pouquinho, impedindo que a água se espalhe, né, que ela se disperse, mas elas se fazem, desfazem, e por isso que a água fica nesse estado fluido, nesse estado líquido, né? Se a gente aquecer e colocar uma energia aqui, ó, essas ligações vão romper. Aí as moléculas de água vão se separar e vão para o estado gasoso, né? Da mesma forma, se a gente diminuir a temperatura, vai diminuir a velocidade, né, e a frequência com que essas ligações são formadas e são rompidas. Então vai ficar mais paradinho. Então no estado sólido essas moléculas não estão em movimento, elas ficam mais paradinhas, né? Mas isso aí vocês vão entendendo ao longo do curso, né? Para falar então sobre as propriedades da água, vamos começar pela coesão. Então lembrando aqui, ó, vamos voltar ali para aquela molécula. As moléculas de água tendem a ficar juntas, né? Elas tendem a ficar sempre próximas. Essa tendência delas ficarem juntas chama-se coesão, é uma das propriedades da água. E elas se mantêm unidas por ligações de hidrogênio. Então é importante lembrar que as moléculas de água, elas ficam unidas umas às outras por ligações de hidrogênio, tá? Uma outra propriedade da água é a adesão. Volta aqui, ó. Assim como a molécula de água, ela é atraída por outra molécula de água, ela fica ligada a outra molécula de água, ela também tem a capacidade de se ligar a outras superfícies. O que acontece quando a gente deixa um papel higiênico cair ali dentro daquela aguinha da privada? Vocês já repararam? Já repararam que a água começa a subir? Por que a água sobe, né? Ela sobe porque a água consegue se aderir à superfície do papel. E por que ela vai subindo, 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 subindo? Ela vai subindo, 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 porque conforme a água vai aderindo ao papel, ela também está se aderindo a outras moléculas de água. Então, assim, ó, a adesão junto com a coesão dá uma outra propriedade, que é a propriedade da capilaridade. Essa propriedade da capilaridade a gente observa ó, quando põe um canudinho no copo d'água, né? Um canudinho de plástico, um canudinho de vidro, né? E isso é uma característica da água. Se a gente trocar o líquido e pegar o mercúrio, por exemplo, o mercúrio não tem essa característica, ele não vai aderir ao vidro. Então não vai nem formar esse menisquinho aqui, ó. Ele não vai subir, ó. Tá vendo? O mercúrio fica aqui, ó. Ele não se liga ao vidro. Então essa característica da água, da capilaridade, são duas propriedades juntas, né, da adesão e da coesão trabalhando, ela é vital ó, para as árvores. E ela também está relacionada na nossa circulação, tá? Nossa circulação, lembra? Tem os vasos principais e tem os capilares, né, que são aqueles vasos mais fininhos. Então tem essas propriedades da água, ela carrega para onde ela vai. Então se ela está dentro do nosso corpo, se ela está dentro de um barril, dentro de um copo ou dentro da árvore, como a seiva, ela tem essas propriedades todas que nós estamos falando aqui, ó. Então a propriedade da capilaridade influencia onde? Na distribuição da seiva pela planta, né? Lembra, nós temos a seiva elaborada, que é aquela produzida pela fotossíntese rica em açúcar, e temos a seiva que vai subindo, a seiva bruta, né, que vai subindo das raízes com a água. Então tem a seiva elaborada que vem da copa para as raízes, alimentando toda a planta com açúcar que ela produz via fotossíntese, e tem a seiva bruta que sobe com os sais minerais e a água vindo das raízes, né, para também nutrir a planta. Então isso tudo é muito importante. Aqui nessas fotos acima, ó, a gente consegue observar a propriedade da adesão, aqui são as moléculas de água mantendo unida, e isso que explica essas gotinhas de água. Quando a gente derruba um pouquinho de água em uma superfície, né, fica aquela gota. Por que fica a gota? Porque as moléculas de água tendem a ficar juntas, né? Então elas ficam unidas aqui, formando a gotinha. Mas olha só, onde essas moléculas estão em contato com o ar, aqui não tem molécula de água, né? Só aqui para baixo, ó. Então, nessa região que está em contato com o ar, essas moléculas que estão bem na divisa aqui, ó,
elas estão sendo puxadas para baixo e para o lado por outras moléculas, mas em cima não. Então aqui nessa superfície tem uma tensão um pouco maior, que é o que a gente chama de tensão superficial. E é graças a essa propriedade da água que alguns insetos conseguem caminhar sobre a água. Porque eles aproveitam essa propriedade da água e não afundam a pata, então eles andam sobre a água, né? Se você pegar uma agulha e colocar na horizontal num copo d'água, ela não vai afundar, justamente porque a tensão superficial vai criar uma resistência impedindo que ela afunde. Mas se você pegar essa mesma agulha, que tem o mesmo peso, e colocá-la de ponta, a agulha vai afundar. Porque todo o peso da agulha vai concentrar na ponta dela e vai vencer essa força, essa tensão superficial. Outra propriedade da água é a capacidade de dissolução. Tá? E aí nós vamos ter um textinho complementar para vocês lerem para entender isso. Então a molécula da água ela se liga a outras moléculas de água e a outras superfícies, correto? Mas ela também se liga e se combina com outras substâncias, como por exemplo os íons, né? Ou moléculas polares como o álcool, o DNA. E aí ela faz essas ligações e essas substâncias se dissolvem na água, né? Então quando a gente pega um açúcar ou um sal e joga num copo d'água e mexe, 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 ele desaparece. O que é isso? É mágica? Não! As moléculas do açúcar, as moléculas do sal, ainda estão ali no copo. Se você aquecer essa água e evaporar todinha ela, você vai ver depois o açúcar e o sal fica lá no fundo da panela, né? Mas quando está com a água, ele some. Some por quê? Porque ele se dissolveu na água. E aí que a gente chama água dissolvente universal, porque ela tem a capacidade de dissolver centenas de moléculas, né? Uma outra característica muito importante para os seres vivos é o alto calor específico da água. Quando a gente fala de calor específico, estamos falando de quanta energia precisa ser posta em uma substância para aumentar 1 grama dela em 1 grau Celsius. A água, ela precisa de muita energia. Então quer dizer que a água precisa de muita energia para subir 1 grau e ela precisa perder muita energia para esfriar 1 grau também. Então o fato dela precisar de muita energia para subir 1 grau e perder muita energia para diminuir 1 grau, ajuda onde? Na manutenção da temperatura, tá? Então a água que preenche as células, que preenche todos os seres vivos, ela é um excelente material para ajudar na manutenção da temperatura, e isso é importantíssimo para o metabolismo, né, para as reações químicas que ocorrem no corpo dos organismos vivos. Então vamos seguir adiante aqui, vamos vendo uma propriedade de cada vez para dar uma reforçadinha, né? Então, capacidade de dissolução da água. O que quer dizer isso? Que as substâncias se dissolvem na água. E aí a gente pode classificar as substâncias de 2 tipos. Hidrofílica, são aquelas como os íons, os açúcares, as proteínas, os ácidos nucleicos, né? As moléculas polares, que se dissolvem. Mas também tem aquelas moléculas que não se dissolvem na água, como o óleo. Pega uma gotinha de azeite, uma manteiguinha, um óleo de cozinha e joga na água para ver. Não vai se dissolver, tá? Não vai misturar. Vai formar 2 camadas diferentes. Uma que você consegue ver onde está o óleo e a outra onde está a água. Por quê? Porque eles são moléculas apolares, né? São moléculas que não se dissolvem na água. Isso também é muito importante para os seres vivos, tá? Então, tanto as substâncias que se dissolvem como as substâncias que não se dissolvem estão dentro do sangue, estão dentro da célula, né? Isso nós vamos vendo mais adiante, né? Mas isso é uma propriedade da água. Ou ela dissolve substância, ou não dissolve. As substâncias que elas dissolvem são substâncias hidrofílicas, com atração para a água. Aquelas não dissolvem são hidrofóbicas, com medo da água, né? Aí o calor específico, como a gente disse, a quantidade de energia que essa molécula precisa ganhar ou perder para 1 grama dela variar 1 grau Celsius. Então aqui, ó, a água para variar 1 grau Celsius, 1 grama d'água para variar 1 grau Celsius, precisa de 4.200 joules, ou 1 caloria, né? Olha o álcool. O álcool precisa de 2.400 joules, ou 0,58 calorias. O que quer dizer isso? Que para eu subir 1 grau Celsius do álcool, eu preciso colocar menos energia do que para subir 1 grau Celsius a água. Ah, professor, não entendi. Vamos pensar o seguinte. Pega um pouco de álcool, põe
lá numa panelinha, pega um pouco de água e põe na panelinha. Põe os dois no fogo. Qual que vai evaporar mais rápido? Ah, professor, o álcool. Claro, ele precisa de menos energia para subir a sua temperatura. E vai chegar no ponto de ebulição dele e vai evaporar. E olha aqui as outras substâncias. A mesma coisa, tá vendo? Então, a água com 4.200 joules de calor específico contra, por exemplo, aqui do ouro, 130. Então, quer dizer que se eu pegar um ouro e colocar numa panela e aquecer esse ouro, eu vou variar mais a temperatura ali mais rápido do que o mesmo peso dele em água. Ah, não entendi. Vamos pensar o seguinte, pensa um anelzinho, aí você pega a aliança do papai ou da mamãe ali e põe na chama. Quanto tempo vocês acham que vão conseguir ficar com essa aliança na mão? Ela vai queimar o dedo de vocês, porque a temperatura vai variar muito rápido, porque precisa de pouco calor específico para variar essa temperatura. Então vai subir muito rápido, entendeu? Então o ferro, o metal em forma geral, são excelentes condutores de temperatura. Né? Se pegar um prego e pôr na chama lá, aqui o ferro, 450 joules, vai chegar, vai queimar o dedo rapidinho também. Né? Então estão entendendo? Para vocês entenderem um pouquinho mais, eu coloquei aqui os links, né, sugerindo leitura. Vão lá na página da Academia Can, leiam um pouquinho mais, depois nós vamos ter alguns exercícios, façam os exercícios, e se a dúvida persistir, a gente se encontra no horário de atendimento, né, de segunda-feira e de quinta-feira, das 14h30 às 15h30, tá bom? Então vamos seguindo aqui um pouquinho adiante agora para falar da variação da água dentro dos seres vivos. O homem tem em torno de 75%, 80% de água. Será que todos os organismos vivos têm o mesmo percentual de água? Vamos complicar um pouquinho mais. Será que ao longo do nosso ciclo, lá desde bebezinho até quando a gente for idoso, lá velhinho, né? A quantidade de água, o percentual de água no nosso corpo vai ser o mesmo? Né? Nos nossos tecidos, ou seja, no nosso osso, dente, nos músculos, no tecido cerebral, será que é a mesma quantidade de água? A resposta para todas essas perguntas é não. Então quer dizer que espécies diferentes têm percentual de água diferentes. Tá? Um exemplo, uma água viva, né? Um organismo que vive na água. O corpo dela pode ser próximo de 90% de constituição de água. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tirar uma água viva lá do ambiente dela, da água, colocar para secar, né, eu peso ela, tiro ela, peso. Aí eu ponho ela para secar e ele evapora toda a água dela. Depois que eu for ver quanto que sobrou a massa seca dela, eu vou ver que só 10% ali são as outras moléculas que não água. Se eu fizer a mesma coisa com o homem, né, pegar o homem e secar toda a água dele, nós vamos ver que em torno de 70%, 75% era água, que o resto vai ser as outras moléculas, né? E ao longo da vida também muda. Um bebezinho lá, né, ele tem um percentual de água em relação ao corpo dele maior do que o idoso, né? Tanto que a gente fala sempre, olha, bebe bastante água para não desidratar, fica passando creme, um monte de coisa para proteger, para conseguir envelhecer com um aspecto de jovem, né? Então a desidratação está diretamente relacionada, né, com o aspecto de velhice, né? Pensa aquela pessoa que está no campo trabalhando debaixo do sol, 24 horas ninguém trabalha debaixo do sol, né? Mas durante o dia está lá debaixo do sol, naquele solzão exposto, a desidratação, não vai ficando mais enrugadinho, tudo, vai desidratando, né? E as marcas vão ficando. Vai associando com isso, entendeu? Associa dessa forma. Em relação aos tecidos, né? Dentro do corpo humano, nós temos diferentes tecidos com diferentes comportamentos metabólicos. Então nós temos o osso com atividade metabólica muito baixa. Então a quantidade de água que tem nele também é muito baixa, gira em torno de 13%, né? O dente é a mesma coisa. Já alguns tecidos, como o fígado, tecido cerebral, que o metabolismo é muito alto, imagina, a célula nervosa está toda hora transmitindo impulso, né? O fígado está toda hora metabolizando, o percentual de água é mais alto, né? Então o metabolismo também interfere
na quantidade de água do tecido, né? Quanto maior o metabolismo, maior o percentual de água. Quanto menor o metabolismo, menor o percentual de água, tá? Então, os fatores que influenciam aí nas taxas de água é idade, atividade e espécie. Então, agora a gente frisando um pouquinho com tudo isso que nós falamos, marcando aí, batendo um pouquinho, assim, colocando um post-it de lembrete, né? Qual que é a importância da água para a vida? Nós temos que a água é um ambiente onde ocorrem todas as reações químicas, né? Então a água ela funciona tanto como o local onde vai ocorrer a reação, mas também pode funcionar como um reagente e também como um produto. O que significa isso? Como reagente, algo que eu vou usar a água para ter um determinado produto. Vamos lembrar da fotossíntese? O que é a fotossíntese? É água mais CO2, na presença lá da energia solar, os fótons, né, vai formar a glicose. Então, nesse caso, a água está funcionando como um reagente. E a respiração celular? Respiração celular é a glicose, aí na presença de quê? Do oxigênio, né? Então, vai ser quebrada essa molécula em água, aí água produto, e CO2 que a gente libera, né, nas trocas gasosas, e energia que vai formar os ATPs para fazer todas as atividades do corpo humano. Isso nós vamos ver lá mais adiante. Então a água, além do local onde ocorrem as reações químicas, ela funciona como um reagente produto, né? Ela é o solvente, né? Então a substância se dissolve, então ela é bom para transportar também, né? Então substâncias que se dissolvem na água são transportadas pelo corpo dos organismos com muita facilidade, né? O que mais, hein? A água preenche o interior da célula. Então, ela tem um papel de composição. Então, ela faz parte da estrutura, né? E essa faz parte da estrutura também ajuda na sustentação. Então, imagina, uma bexiga cheia d'água e uma bexiga vazia. Então, você tem uma bexiga vazia, não tem estrutura. Ela é aquela coisa murcha. Aí começa a pôr água nela. Ela vai começar a ter uma forma, né? E a água que está lá dentro vai sustentá-la. E a manutenção da temperatura corpórea, né, uma outra característica, que está relacionado ao alto calor específico dela. Lembra que a gente falou que ela precisa de muita energia para subir 1 grau Celsius e precisa perder muita energia para esfriar 1 grau Celsius. Então, ela tem um intervalo aí de quantidade de energia que ela precisa ganhar ou perder para variar 1 grau Celsius que permite, né, que contribui, vamos pôr assim, para o ajuste da temperatura do organismo, para a manutenção do equilíbrio térmico. Tá? Então, essa foi uma pequena aula sobre água, para dar uma noção da importância dela, né? É importante que vocês assistam outros vídeos, outros materiais, que anotem as dúvidas e ponha lá no espaço de dúvida, né, da nossa sala virtual, para que eu possa saber se vocês estão ou não estão entendendo, né? Tá joia? Então até a próxima, né? Videoaula. Quando a gente for falar de sais minerais. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar aqui. Tá? Lembrando que essa videoaula não visa nenhuma monetização, que nós não temos interesse em comercializar, é simplesmente para fins educacionais. Até o próximo, hein?